Sejam todas muito bem-vindas a mais uma aula de aquecimento da nossa nova maratona Superador da Traição em até 4 semanas. Seja para você ficar, ou seja para você sair desse casamento com 100% de confiança. Se você está chegando por aqui agora, se você não me conhece, eu sou a Paula Abreu, sou a pessoa que te mostra qual o caminho que você precisa seguir para superar a dor da traição em até 4 semanas. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito dolorido que acomete muitas mulheres que passam pela dor da traição. O tema da nossa aula de hoje vai ser como ela acabou com o medo de ser abandonada após superar a dor da traição com o método da jornada lógica dos relacionamentos. Muitas mulheres, depois que descobrem a traição, entram no medo profundo de serem abandonadas. Isso já aconteceu com você? Você já teve esse medo de ter que se deparar não só com a traição do seu marido, mas também com o medo de que ele fosse embora? Com medo de que você fosse abandonada por esse marido? Sim ou não? Escrevam aqui para mim para eu saber quem já teve medo, tanto da rejeição como do abandono. Falem aqui para mim. Lembrando que aqui é um ambiente sem julgamento, sem críticas, mas um momento em que a gente pode olhar, para que a gente possa olhar para nós, para que a gente possa olhar para dentro de nós, aquilo que nos dói. Porque a gente só pode mudar, só pode fazer essa mudança quando a gente entende o que é que precisa ser mudado. Tá bom? E é sobre isso que eu quero falar nesta aula de hoje. Dessa dor tão profunda, tão marcante, que é superar o medo do abandono e transformar esse medo em força para que você se torne uma mulher muito maior e melhor do que essa dor da traição. Então, essa aula é para vocês. E daqui a pouquinho vai ter o podcast das Mulheres Desvendadas com mais uma aluna aqui, a Suzamar, da T18, para contar para vocês a história dela, tá? Então, vamos lá. Vamos começar com uma explicação bem clara. Que a gente vai falar aqui sobre a nossa cura das nossas feridas emocionais, a reconstrução da nossa autoestima e a confiança em nós mesmas depois que a gente supera uma dor da traição. Falando assim, parece um processo simples, mas para quem vive a dor do abandono e a dor da rejeição, isso parece praticamente impossível. É ou não é? Para você aí que passa por esse medo, né, do abandono, dessa traição, depois dessa traição, reconstruir a autoestima, se fortalecer, se reconstruir, se transformar, parece algo muito distante da nossa realidade. Principalmente quando eu trouxe alguns casos aqui para vocês. Quando a gente tem maior medo de ser abandonada. Quando, por exemplo, nós estamos passando por um processo gestacional. Quando nós estamos grávidas e a gente descobre a traição. A gente tem muito medo de que esse homem vá embora. O que vai ser de mim? O que vai ser dessa criança? Principalmente porque quando nós estamos num processo gestacional, nós estamos muito mais sensíveis, com os nossos hormônios todos oscilando. Então, nós ficamos mais sensíveis, precisamos mais, né? Sentir o carinho, a proteção, a segurança. Então, esse é um momento de muita fragilidade para a mulher que passa pela dor da traição e que tem muito medo do abandono. Tem alguém aqui? Tem alguma gravidazinha aqui que está passando pelo processo gestacional? Ou que acabou de ter esse bebê, que ainda está amamentando, que ainda está passando pelo primeiro ano de vida dessa criança. E como isso é difícil para uma mãe, né? Ter que lidar com todo esse movimento do corpo emocional, né? Com a vinda dessa criança, mas toda essa dor que essa traição pode estar trazendo para essa mulher nesse momento, tá? Esse é uma dor que se amplifica em relação à dor do abandono. O outro é quando os filhos são pequenos, falei para vocês. Outra coisa que eu já vi muita mulher passando por isso. Paula, eu tenho muito medo de ser abandonada, sim, Zenilda, também, a fase da menopausa, que entra aqui, não necessariamente como uma doença, mas um processo, um ciclo, né? Quando mulheres estão passando por doenças. Eu já tive muitas mulheres na jornada que estavam passando por tratamento de câncer. Então, essas mulheres estavam passando ou acabaram de descobrir um diagnóstico de câncer e elas descobriram uma traição.
Gente, como isso é dolorido. Se a gente que está em plena atividade, né, achando que tem uma vida normal e perfeita, é um baque. Imagine para uma mulher que está passando, acabou de receber um diagnóstico, está passando por esses processos que o câncer exige de uma mulher, ter que descobrir a dor da traição. Como é o medo do abandono dessa mulher, né? Um outro momento é quando eu já tive muitas alunas também passando por esse processo, quando essa mulher acabou de passar por uma perda, acabou de passar por um luto que pode ser de uma pessoa querida, como um pai, uma mãe, um bebê que foi abortado, né? Como também outros tipos de luto, como, por exemplo, o fim de um relacionamento, como, por exemplo, o fim de um trabalho que você gostava muito e acabou sendo despedida, o final de uma relação com alguém que você gostava muito, que tinha, né, muito prazer de estar com aquela pessoa. Então, é um momento muito dolorido. E você ainda ter que lidar com a dor da traição e ainda você estar com medo, né, de mais mudanças na sua vida. Porque, querendo ou não, quando nós estamos casados há mais de 10, 20, 30 anos, gente, existe muito aqui da convivência, né? Da rotina, do saber que está ali. E aqui que muitas mulheres, às vezes, até acabam caindo, né? Nesse mal que é tá ruim com ele, pior sem ele. Mas é aquela questão da convivência, de saber que bem ou mal tá ali, se bem ou mal, se eu precisar, ele tá ali, né? Mas quando a gente fala sobre a dor do abandono, é saber que eu vou acordar e não vai mais estar, saber que eu não fui a escolhida, né? É saber que ele vai seguir com a vida dele e eu não, porque eu ainda estou em profunda dor, tá? Então, gente, superar a dor da traição já é muito difícil para todas nós mulheres. Mas ter que superar a dor da traição com medo de ser abandonada, ainda mais em situações específicas como essa, a dor se torna ainda muito maior, né? Mulheres que estão passando por dificuldades financeiras e ainda descobrem a traição. E agora, o que é que vai ser de mim? O que é que vai ser dos nossos filhos, né? O que é que eu vou fazer da minha vida agora? E também, muito importante, as mudanças de ciclo. E o que isso quer dizer, Paulo? Quando eu descubro a traição, num momento em que minha vida está sendo mudada de ciclo, como, por exemplo, a menopausa. É um momento novo para mim. É um momento de ondas de calor, de falta de libido. É uma fase nova para mim que eu já estou tendo que lidar com isso e ainda tenho que lidar com essa dor do abandono, né? Ou quando, por exemplo, os filhos cresceram, estão saindo de casa. É um novo ciclo. Tem mulheres que estão passando pela dor da traição e estavam indo para um novo ciclo que era ser avós. Então, elas se dedicaram totalmente a ser avós e elas queriam muito curtir esse momento e não conseguem agora lidar com essa dor do abandono, né? Eu lembro da Joelma, da turma T5, que ela falava assim, Paula, nós vamos ser avós. Como que eu vou me imaginar na festa de 1 ano da nossa neta sem estar com esse marido estando com uma outra pessoa, né? Então, gente, quem passa por essa dor do abandono sabe exatamente o que eu estou dizendo aqui. Vai sentir no coração cada uma dessas palavras que eu estou dizendo aqui. Porque a dor do abandono, gente, ela grita dentro de nós, tá? Assim como a dor da rejeição, eu vou trazer outras dores, que são as nossas dores primárias, né? Como dizia o Haidt, psicanalista, são as nossas dores primárias. Então, hoje eu quero falar muito sobre a dor do abandono e essa dor da rejeição quando nós nos deparamos com uma traição, tá? Tá fazendo sentido aqui para vocês? E aqui, gente, eu não estou dizendo para vocês que a mulher é a pessoa que tem que consertar o erro do marido, tá? Não é isso que eu estou dizendo aqui. Mas eu também não estou dizendo que essa mulher, apesar de ter o medo de ser abandonada, deve ficar nesse casamento a todo custo. Não, jamais. Então, a gente vai falar sobre isso nessa aula como uma grande oportunidade que eu estou trazendo para vocês, para que a gente possa confrontar esse medo, né? É claro que na nossa mente existem vários medos. Medo de ser abandonada, medo de ser traída novamente, medo de não conseguir confiar, medo desse marido estar mentindo, medo de não ser amada, medo dele ainda estar apaixonado pela outra pessoa, enfim. O núcleo da nossa mente é medo. Mas hoje eu quero trazer esse medo de forma específica.
Hoje é o momento que a gente vai começar a enfrentar os nossos medos, principalmente o medo de ser abandonada. Trazendo para nós aqui caminhos, estratégias para que a gente possa se fortalecer. Fortalecer a nossa autoestima, fortalecer a nossa confiança em nós mesmos. É isso que eu preciso, porque senão, sabe o que nos acontece? Eu fico nesse casamento a qualquer custo. E esse marido percebe que não importa o quanto ele erre, não importa o quanto ele te machuca, ainda assim você fica. E aí me diga, como você quer a mudança? Como você quer que esse marido faça mudanças dele? Se ele sabe que não importa o que ele faça, por medo de você ser abandonada, ainda assim você fica. Não tem saída. Essa é a fórmula do louco. É continuar fazendo as mesmas coisas e achar que vai ter resultados diferentes, tá? Então, a gente vai precisar fazer essas mudanças. Uma coisa que eu quero trazer aqui para vocês, para quem passa por esse medo da dor do abandono, é dizer logo de cara que esse medo de ser abandonada não começou no seu casamento. Não começou após a traição. A dor do abandono, para quem tem essa dor, já carrega consigo desde a sua infância. Por que você está falando isso, Paula? O que a traição tem a ver com a minha infância? Então, vamos aprofundar aqui um pouco mais. As nossas relações, assim como já dizia, né, os pais da terapia sistêmica familiar, o nosso casamento é uma extensão da nossa família de origem. O nosso casamento é uma extensão da nossa família de origem, de tudo aquilo que a gente viveu com o nosso pai, com a nossa mãe, na nossa história. O nosso casamento se torna uma extensão, seja para ser exatamente igual como a minha mãe foi, exatamente como meu pai fazia, eu quero que meu marido faça, ou para ser exatamente o oposto. Então, no meu casamento, eu não quero ser como a minha mãe. No meu casamento, eu não quero ter um marido como meu pai. Então, o nosso casamento é uma extensão das histórias que nós vivemos com o nosso pai, com a nossa mãe, com os nossos irmãos, com quem cuidou de nós, com os nossos avós e assim por diante, tá? E isso eu não estou falando para vocês da boca para fora. Isso foi embasado em inúmeros estudos, aonde sim, tudo que nós vivemos hoje tem uma implicação de toda a nossa história, de toda a nossa história familiar. Por quê? Porque nós aprendemos o que é a vida, o que é relacionamento com os nossos pais, com as pessoas que cuidaram de nós. Então, nós entendemos que aquilo é amor. E aí, uma mulher que está aqui hoje, que sofre muito com a dor do abandono, não começou a ter esse medo no seu casamento. Não começou a ter esse medo depois da traição. Ela trouxe esse medo consigo de muito tempo atrás. Quer ver um exemplo? Mulheres, por exemplo, que não teve um pai presente, que o pai não assumiu a gravidez da mãe quando você nasceu e ele foi embora. Essa criança teve que crescer com a ausência de um pai. Ela se sentiu abandonada por esse pai. Talvez não seja, né, essa a real história. Esse pai não pôde estar presente, esse pai já tinha uma outra família, enfim, tá? Eu não estou aqui para julgar qual foi a tua história, o motivo pelo qual seu pai não pôde ficar. Mas na criança, o registro em você ficou: eu fui abandonada. Quando essa mulher cresce e ela vai se casar e ela vai buscar por um homem, né, por um esposo, ela busca nesse homem a primeira coisa, um preenchimento daquilo que me faltou na imagem do homem. E aí é quando ela busca nesse marido a ausência desse pai. Então, por que sentimos tanta dor do abandono quando o marido nos trai? Porque se esse marido me traiu e se ele for embora, não é só o marido que eu estou perdendo, é também a imagem do pai que eu depositei nesse marido e que um dia eu também não tive. E é por isso que a dor da traição,
ela fala sobre traumas muito profundos que começaram muito antes desse casamento. E que quando uma traição entra na nossa vida, é um trauma tão profundo, porque ele mexe com dores que eu achava que eu já tinha resolvido, com dores que eu achei que eu já tinha tratado em mim, como, por exemplo, a dor do abandono. Faz sentido para vocês? Poxa, parece que você está falando comigo. O meu pai abandonou minha mãe, eu e os meus irmãos. Entendeu, Socorro? E ali fica uma dor do abandono. Poxa, meu pai já me abandonou. Agora eu caso com um marido que me trai e que eu corro o risco de ser abandonada de novo. Gente, é um desespero tão grande, é um desespero absurdo, que é onde nós mulheres começamos a fazer loucuras. Como, por exemplo, controlar esse marido, como, por exemplo, tentar contra a vida desse marido, do tipo, ou vai ficar comigo ou não vai ficar com ninguém, ou ainda tentar contra a sua própria vida, na tentativa de tirar essa dor, que é tão profunda, que é tão massacrante dentro de nós. É como se fosse uma pedra, sabe? Gigante sobre o peito. É um vazio que você não consegue explicar, que você não consegue tirar, por mais que você tente. Então, gente, a dor do abandono é uma dor muito profunda, que não começou no seu casamento, mas que esta aula está te trazendo como oportunidade para que você olhe e enfrente essa dor. Eu estou aqui como ajuda para te pegar pela mão e te convidar para esse processo de olhar para você, de olhar para suas dores. E esse marido que te traiu, ele veio até você. Vocês se uniram nesse casamento, porque nada acontece por acaso. Vocês se uniram nesse casamento para que vocês pudessem crescer, para que você pudesse aprender, tá? Se fortalecer e sair dessa relação muito melhor do que quando você entrou. É isso que eu ensino para as minhas alunas, passo a passo, aqui dentro da jornada A Lógica dos Relacionamentos, meu método de 4 semanas, aonde eu compilei as 4 melhores técnicas do desenvolvimento humano para superar a dor da traição muito mais rápido, em apenas 4 semanas, envolvendo todo o nosso processo de corpo, mente, histórias, sistemas, causas inconscientes e também a nossa energia, tá? É onde a gente trabalha todo ser humano de uma forma integral. Não tem por onde sair. Nós trabalhamos o ser humano, essa mulher por completo, tá? A minha vida está parada por essa situação da traição, abuso psicológico que estou vivendo. Toda traição é um trauma, tá? Toda traição é um trauma e precisa de ajuda, ok? Aí talvez você me pergunte assim, ó. Uma das coisas que a gente está olhando aqui é olhar para isso e colocar limites saudáveis. Então, uma mulher que passa, que tem o medo do abandono e que passou pela dor da traição, quando ela supera a dor da traição, ela aprende a colocar os seus limites. Ela aprende a mostrar quais são os seus limites saudáveis. Ela para de só querer demais, de só querer ficar nesse lugar de preencher esse vazio, né, que foi deixado por alguém da sua história. Ela para de querer demandar isso do marido, mas também ela aprende a impor limites. Até aqui você pode vir. Daqui para cá, você não pode ultrapassar os meus limites. Que é hoje, uma mulher que sofre com a dor do abandono não sabe dizer isso. Uma mulher que sofre com a dor do abandono, ela fica, ela sucumbe às suas emoções, ela sucumbe seus pensamentos, seus sentimentos, só para que o outro fique, a qualquer custo. E é isso que te adoece. É isso que está te adoecendo hoje no seu casamento, tá? É isso que está te adoecendo e vai continuar te adoecendo cada vez mais nessa relação. Aí talvez você me pergunte assim, foi uma pergunta que eu recebi lá no meu direct. Se eu perdoo de novo e ele me abandona, eu não sei se eu aguentaria passar por uma traição de novo. Vocês já se perguntaram isso? Paulo, eu tenho medo. Eu já perdoei, ou se eu perdoo esse marido, eu não vou aguentar ser abandonada. Não vou aguentar passar por tudo isso de novo. Alguém aí já se perguntou isso? Sim ou não? Quando a gente supera a dor da traição,
é muito importante que a gente aprende a estabelecer esses limites com segurança. O que isso quer dizer, Paula? Isso quer dizer que quando eu supero a dor da traição, eu preencho esse buraco dentro de mim. Essa desconfiança, essa insegurança. Por quê, mulherada? Ó, cai na real. Cai na real. Do que você tem segurança hoje? Qual é a única certeza que você tem na vida? Escreva aí para mim. Qual é a única certeza que você tem na vida? Qual é? A certeza da morte. Essa é a única certeza que você tem na vida. Fora essa, você não tem mais nenhuma. Nem que você vai continuar casada por um mês, uma semana, um ano, 10 anos, 15 anos, 20 anos, você não tem. Você não tem certeza de você vai continuar amando esse marido, se esse marido vai continuar te amando daqui até a eternidade, como dizia os contos da Disney. Você não tem. Então, cai na real. Nós precisamos ter confiança em nós, de fazer o nosso melhor a cada dia e estar pronta dessa autoconfiança para que a gente possa ir lidando com novas situações que vão se aparecendo, aonde a gente possa ir se abrindo para essas novas mudanças, para essas novas situações, para esses novos ciclos. Gente, pensam comigo, quando a gente começou a namorar, as nossas expectativas eram uma. Quando a gente casou, as expectativas eram outras. Quando a gente teve o primeiro filho, eram outras expectativas. Segundo filho, depois que nós já estamos casados há mais de 10, 20, 30 anos, os ciclos, eles vão mudando. E nós precisamos acompanhar esse processo de mudança. Como? Com confiança, com pensamento alinhado, com conversas abertas, com conversas sábias. É isso que vai nos trazendo a confiança. E se esse marido não quiser ficar, eu tenho a certeza que ele está perdendo uma grande mulher. Esse é o nosso ponto de partida. Faz sentido isso para vocês? Que eu estou falando para vocês? Então, assim, eu não posso ignorar os sinais de que algo errado está acontecendo, mas eu também não posso ficar presa no medo de que esse marido, por algum motivo, acabe não ficando. Porque essa é uma decisão dele. Ok? Então, eu preciso. Nós somos um casal? Sim. Mas nós também somos seres individuais, que temos decisões diferentes. Que bom vai ser se a gente puder decidir na mesma direção. E se não for a mesma direção? Eu preciso curar essa dor em mim. Entendem? Eu sei que tem muitas mulheres, gente, muitas mulheres mesmo, que inclusive já pediram o divórcio e ainda sofrem com essa dor do abandono. Vocês podem ver na maioria dos casos, quando há uma separação por motivo de traição, o homem é o primeiro a refazer a sua vida. A mulher que fica depois de uma traição, dificilmente ela consegue se reconectar rapidamente com uma outra pessoa. Dificilmente, quando ela sai de uma traição, ela já está no segundo casamento, terceiro casamento, mas a dor ela ainda carrega consigo. A dor do abandono, ela continua carregando como uma bola de escravos que fica preso ao seu pé e você não consegue se movimentar com rapidez, porque você carrega consigo todo o peso da dor. Faz sentido o que eu estou falando para vocês? E aí? Sim? Ah lá, ele já saiu com a vida feita. Então, e nós? O que nos resta? Continuar abraçada nessa dor? Não, né, gente? Porque sobre a decisão do meu marido eu não tenho controle. Eu tenho controle só sobre a minha própria vida. Então, Paulo, o que eu posso estar fazendo de errado? Por medo, ficar a todo custo. Esse é um erro gravíssimo que você está cometendo. Por medo de ficar a qualquer custo, com vigilância e controle sobre esse marido. Falei na aula da meio-dia 17 hoje, falando sobre controle. Quem não assistiu essa aula, corre lá para assistir. Tentativas de controlar esse parceiro. Tudo isso, gente, só alimenta a insegurança. Só alimenta cada vez mais a insegurança, a desconfiança, e aí você pode viver qualquer coisa menos um relacionamento saudável, tá? E é nesse momento que as traições se repetem. Por quê? Porque aquilo que precisava ser visto na causa raiz não foi.
Então, tudo continua igual. Se tudo continua igual, tudo se repete. O que a gente faz, então, no lugar disso? Curar as nossas dores mais profundas, com autocuidado, com alto amor, olhando para nós, para não precisar que esse marido preencha esse vazio. Então, olha só, gente, toda vez que nós não curamos uma dor em nós, é como se ficasse um vazio. Presta atenção nisso que eu vou dizer para vocês, que se vocês entenderem isso, vocês vão ganhar aqui pelo menos uns de 3 a 6 meses de terapia convencional. Presta atenção. Toda vez que nós não preenchemos uma dor, uma falta dentro de nós, fica um buraco vazio. E nós sempre vamos tentar preencher essa dor com algo ou com alguém. Por quê? Porque é um buraco muito grande, muito profundo, e que eu preciso preencher de qualquer maneira. Então, eu vou tentar preencher esse buraco, como eu não sei como preenchê-lo, eu vou tentar preenchê-lo com comida, eu vou tentar preenchê-lo com bebida, eu vou tentar preenchê-lo do amor do meu marido, do amor que eu espero que ele me dê. Enquanto eu não curo esse vazio, enquanto eu não olho para esse buraco dentro de mim, ok? Que é o que nós trabalhamos aqui dentro da terapia, da jornada lógica dos relacionamentos. Enquanto eu não curo esse vazio em mim, eu sempre vou ficar esperando que o mundo me preencha, que o outro me complete. Quando eu curo essa dor em mim, eu me torno suficiente para agora olhar para esse marido, olhar para esse casamento, olhar para essa traição de um outro lugar. E agora eu não fico mais a todo custo. Agora eu aprendo que eu mereço ser feliz, que eu mereço ser respeitada, que eu mereço ter alguém de verdade ao meu lado, que esteja comigo lado a lado, que esteja olhando comigo para a mesma direção. Eu paro de aceitar menos e começo a olhar que eu preciso aceitar o que eu realmente mereço, tá? E se eu não começo a me amar mais do que eu amo o outro, eu ainda fico nessa relação por migalhas, tá? Faz sentido isso para vocês? Então, nós precisamos curar esses vazios em nós, para que esse marido não precise preencher vazio nenhum. E quando esse marido entende isso, quando esse marido percebe que você se preencheu e que você não é mais dependente emocional dele, a chavinha desse marido vira. Opa, peraí. Ela sempre precisava de mim, dependia de mim, e agora não precisa mais? Que estranho. Que mulher é essa que eu não conheço? O que está acontecendo com ela? E é aqui que o nosso jogo vira, tá? E aqui, gente, eu já quero trazer um exercício para vocês. Todas as minhas aulas têm começo, meio e fim. E sempre vai ter uma proposta prática para vocês. Porque não adianta só você engordar a parte mental. Você precisa praticar. Então, todo o conhecimento da lógica dos relacionamentos é baseado em conhecimento, que é o método, a prática e a repetição. Então, vocês precisam aprender, vocês precisam praticar, porque logo nessa semana gratuita, que antecede a nova maratona, vocês já vão ter várias viradas de chave. E vocês já vão começar a perceber a mudança, tá? Então, o exercício que eu quero trazer para vocês é o seguinte. No dia de hoje, escreva aquilo que você mais teve medo. Medo de enfrentar, medo de encarar, medo de descobrir. Olhe para esse medo, escreva sobre ele. O que foi que aconteceu que te trouxe esse medo? E logo em seguida, eu quero te convidar a enfrentar esse medo. Se esse medo, depois dessa aula, né? Se esse medo vier novamente, como eu devo enfrentá-lo? Como eu devo olhar para ele? Qual é a primeira atitude que eu devo fazer? Se eu não souber o que eu devo fazer, uma coisa é fato: não alimente o medo. Vá fazer outra coisa. Vá pensar em algo que te traga coisas positivas. Pare de retroalimentar o medo. Na dúvida do que fazer, pare de retroalimentar esse medo. Começou, não sabe como enfrentar, sai do foco. Porque senão ele vai se tornando cada vez maior dentro de você. Então, eu vou deixar esse exercício aqui para vocês. Escreva uma listinha hoje do que é que você teve medo. Teve alguém aí que teve medo de alguma coisa hoje? Medo de pegar o celular do marido, medo do que o marido ia dizer,
Medo de encontrar a terceira pessoa? Qual foi o seu grande medo que você precisa enfrentar hoje? E depois dessa aula, depois dessas 3 aulas, né, que nós tivemos no dia de hoje, como eu enfrentaria esse medo? Como eu faria diferente agora, depois desse conhecimento? É isso que eu quero que fique para vocês como um exercício, tá bom? Tudo bem, gente? Sim? Vamos lá. Não deixem de fazer esses exercícios e depois comentem aqui comigo, aqui embaixo, tá? Para eu saber a resposta de vocês e poder contribuir ainda mais com vocês também. E agora, claro que não basta só a gente falar, é importante que a gente viva, né? Que a gente traga esses exemplos na vida real. Como isso funciona na prática? E é por isso que agora eu quero abrir esse podcast aqui com uma das minhas alunas da turma T18, a Suzamar, que passou exatamente por esse processo da dor do abandono. Suzamar, você está aí? Vem para cá, Flor. Sim, tô aqui, Paula. Tudo bem, minha querida? Tudo bem? Comigo tudo ótimo, melhor agora podendo falar com você pessoalmente. Suzamar, você está aqui porque você passou pela turma T18, você superou a dor da traição em 4 semanas? Superei. Olha, não precisou as 4 semanas. Na segunda já estava quase uma viradinha de chave mesmo, foi na terceira. Na terceira semana eu consegui. Eu já vinha te assistindo, já fazia, acompanhando as maratonas, várias eu fiz. Chegava na hora da inscrição, eu voltava para trás. Certo? Não era a minha hora, né? Não era a hora certa. E daí, assim, foi indo, eu acabei engravidando, meio no sustão, né? E daí, com a gravidez, assim, meio no susto, eu acabei ficando meia doente, entrando meio em depressão, uma coisa nesse sentido. E daí, eu disse, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer alguma coisa porque daqui a pouco eu vou ter filho, daqui a pouco eu posso ter uma depressão pós-parto, e eu queria estar bem para cuidar desse filho, né? Eu já tenho um outro de 9 anos, e daí resolvi entrar e foi a melhor coisa Que que eu bom. fiz. Ô, Suzamar, quantos anos você tem hoje? Hoje eu tenho 39. 39 anos. Quanto tempo de Isso, casada? 25 anos. 25 anos de Bastante, casada? bastante. Casei 25, novinha. 25 anos de casada. Quantos filhos vocês têm? 4. A primeira, a mais velha tem 24 anos, o segundo foi um aborto, o terceiro tem 9, e daí agora esse que tô com 33 semanas. Quando Tá nasce? chegando. É uma menina ou um Nasce menino? menino, nasce comecinho de maio. Tá chegando, tá chegando. Tá Ô, chegando, tá Suzamar, chegando. quando você já vem de várias traições? Sim, De sim. várias traições. Como foi essa última traição que você descobriu? Como você estava? Como você viveu esse processo? Como foi viver essa dor? Foi reviver tudo o que eu já tinha passado, sabe? Lá atrás, sabe? Com a minha gravidez, tipo, eu engravidei na adolescência, né? Com 14 anos eu engravidei. Então, ali já começou as traições e foi bem difícil. E daí agora, com a gravidez, eu acabei revivendo, parece que eu estava revivendo tudo aquilo de novo. E daí, assim, ó, uma coisa que parecia que eu tinha superado, né? Uma coisa que... Mas não, estava adormecido. Estava só adormecido ali, sabe? Daí, voltou com tudo. Voltou com tudo. E eu me vi, assim, num buraco que eu não sabia o que fazer, né? Porque não... Chega num ponto que tu admite, não, eu preciso de ajuda. Sozinha eu não vou conseguir. E Sim. foi... E daí, assim, nunca tinha feito terapia, nada. Nunca.
E daí, já nas minhas consultas no pré-natal, já me indicaram, não, tu tem que fazer urgente, porque tu não tá bem, né? E daí, com a gravidez, a gente já começou a brigar bastante, e daí tu volta tudo, a reviver tudo de novo, sabe? E daí eu decidi, disse, não, vou fazer, e foi o melhor acerto, sabe? Porque daí tu, dentro da jornada, tu acaba descobrindo que não é sobre o outro, é sobre você, né? A gente acaba se conhecendo, descobrindo, gente, tu revive lá coisas que a gente jamais imaginaria, né? Tu acaba revivendo tudo e, enfim, e acaba descobrindo que não é sobre o outro. E Sim, com certeza. o que a gente cobra do outro, né? Às vezes está em Sim. você, às vezes está em você, né? E você passava por essa dor do abandono, né, Susamar? Você sentia essa dor do abandono e foi bem de encontro com essa aula que eu trouxe hoje, das dores que você trazia da sua infância, o quanto você acabou projetando isso nesse marido e como a gravidez acabou amplificando tudo isso dentro de você. E você acabou, inclusive, adoecendo, né? Tendo crise de depressão. Conta um pouquinho disso pra gente. Como que Isso. todo esse processo de dor se acumulou e acabou vivendo aí no seu corpo. É assim, ó, eu tive uma infância bem difícil. E eu me sentia muito abandonada na minha infância. Então, eu já cresci com essa rejeição, com essa coisa do abandono, assim, aquele trauma, sabe? Até meu esposo me dizia, tem coisas que parece que tu tem trauma, que tu leva tudo por um lado que tu já viveu. E eu não entendia isso, sabe? Às vezes, coisas que ele me falava ou me fazia, eu já levava para aquele lado, para aquela dor que eu tinha, né? Aí entrei em depressão, tomei remédio, tentei contra a minha vida por 2 vezes, e graças a Deus não consegui. Tinha a minha filha mais velha, pequena, e depois disso a gente foi passando, daí veio o aborto, também, aborto espontâneo, né? Também foi um sofrimento horrível, né? Mas tudo aquilo foi acumulando, e eu nunca fui fazer uma terapia, nunca fui atrás de nada, né? Porque tu acha que tu é forte e tu vai levando. Isso Mas mesmo. daí chega num ponto assim, ó, que tu não consegue. E daí agora, nessa gravidez, começou o quê? Crises de ansiedade. Daí é a dor física, daí é outra coisa, né? Sim. Que te pega mesmo, a dor física. Daí o que tu vai fazer? Na gravidez tu não pode tomar um remédio, né? Não é que nem uma pessoa que não tá grávida. Sim. Daí eu não podia nada, não, mas eu vou ter que dar um jeito. Sim, Aí, com certeza. aí daí, assim, ó, parece que aconteceu assim, ó, bem na hora de estar a ter 18, né? Porque daí eu assisti umas quantas, assim, ó, e aprendi muito. Mudei bastante o meu jeito, sabe? De Uhum. cobrar muito, de ser a chatonilda, sabe? Mudei Sei. muito. Ajudou, mas não resolveu, porque daí não tinha todas as ferramentas, né? Sim. Não tinha o conhecimento. E daí a gente acaba voltando. Agora mesmo, depois da jornada, às vezes eu me vejo fazendo ainda certas coisas, mas daí tu consegue voltar, né? É isso Por isso mesmo. que é a prática, a repetição, né? Isso. E assim, ó, o lembrar, o mais incrível, assim, ó, que eu quero deixar para as mulheres, não é que a Paula dá uma pílula e a gente esquece, não esquece. Mas tu consegue lembrar e não sentir mais aquela dor, não Isso. reviver, sabe? Isso. Porque quando a gente passa por uma coisa assim, cada vez que tu lembra, tu revive, né? Tu Sim. sente a dor. Eu, para mim, assim, é tipo traição, assim, me senti enganada, tinha até cheiro, sabe? Parece. É uma coisa assim que. Sim. E agora não. Agora tá bem diferente, sabe? Que bom. Claro, tô no aprendizado, tô repetindo tudo de novo,
com calma. É isso. Você continua casada, Suzamar? Sim, continuamos juntos. Olha, melhorou muito, porque assim, ó, o meu começo da gestação, a gente brigou muito. A gente brigava muito, eu chorava muito. E daí eu tive, assim, um diagnóstico de diabetes gestacional. E tu não sabe nada sobre isso. Uhum. E daí, assim, ó, sei lá, aquela criança adoecida, eu esperava muito que dele, sabe? Sim. E daí, não é assim. Hoje eu aprendi que tu tem que se curar. É bom ter alguém junto contigo, mas para somar, né? Sim. Não para ter. Daí eu caí aqui naquela criança adoecida, né? Que eu queria que me pegasse ali no colo, queria atenção, né? Sim. E daí o que eu fazia? Eu acabava cobrando muito, eu acabava brigando muito. Sim. E daí cada ação tem uma reação. Hoje eu também consigo entender, Sim. porque eu sempre fui uma mulher assim, ó, de fazer tudo. Eu não sou uma pessoa de pedir, entende? Hum? O pedir para mim era muito dificultoso, porque daí eu pensava assim, se eu consigo ver que ele não está bem e eu vou lá ajudar, porque que ao contrário não acontece? Eu queria que ele enxergasse, né? Sim. E eu aprendi que não é assim. Sim. O homem já é diferente da gente. E Sim. também ninguém adivinha, né? Ele Exato. não tinha muitas vezes Exato. como adivinhar que eu estava. Então, uma das coisas que eu comecei a fazer é pedir. Ó, tô precisando. Ele vai e Sim. faz. Hoje, assim, ó, eu tô tendo coisas, assim, que ele faz que ele nunca fez e eu quis a vida inteira. Que coisa boa. E daí, assim, ó, sem eu pedir. O mais engraçado, porque daí eu tô no 8º mês, tá pesado, tá grande a barriga, e daí tem coisas que tá limitando, né? E Sim. daí esses dias, até passar um pano na casa, passou que eu fiquei sem eu pedir, sabe? Fiquei olhando. E era uma coisa que eu tinha que exigir muito, que eu tinha que brigar, que eu tinha que, sabe? Entendi. Então assim, ó, eu acho que a gente fica muito na posição de cobrar, né? De acusadora, A eu era. vítima, né? E daí o outro acaba não fazendo, porque também, né? Só briga. A Sim. gente, a gente assim, ó, tem os Arranca desentendimentos rabo, alguns, né? tem, mas assim, ó, bem diferente. Mudou muito. Porque daí tu aprende, sabe? Tu aprende a, a se posicionar, tu aprende a pedir, sabe aquela dificuldade toda, sabe? Parece que saiu e Que tá mais bom. leve, sabe? Tá mais leve. E tudo graças a isso, sabe? Tipo, se eu não tivesse grávida, com certeza, por isso que eu acredito que tem a hora certa também. Se eu Uhum. não tivesse grávida, de repente eu ia ir tomar um antidepressivo, né? Sim, para acalmar, né? Dar uma acalmada. Mas você teve que É, ir por outro caminho, de enfrentar a dor de por frente. de enfrentar. E assim, ó, foi a melhor coisa, gente, não vai 4 semanas. Não, assim, ó, só que tu tem que estar aberta e disponível para isso. Isso. Porque assim, ó, tem exercícios assim, tem coisas que assusta. Se tu não tiver aberta, se tu não tiver disposta, não é assim, ó, A a gente coisa mais fica fácil do frente a mundo. frente com a nossa dor, né, Suzamar? Essa é a grande Verdade. verdade. E Ô, essa, Su, e é, pode falar. não, e essa coisa de tu ficar frente a frente com a tua dor, tu vê os teus defeitos também, é muito difícil. Sim. Porque é tão fácil tu dizer você é isso, aquilo, aquele outro, né? É verdade. E aí, quando você vê que quando você faz suas mudanças, o outro também faz as mudanças dele sem você precisar pedir. E aquilo que parece que é mágico, não tem nada de mágico. É conhecimento, método, prática e repetição. E até mesmo Com quando a gente certeza. cai, a gente volta, opa, bora revisar a rota e começar tudo de novo. Ô, Su, Verdade. me fala uma coisa.
quando você entrou nessa jornada, você tinha algum medo que pudesse te impedir de superar essa dor? Você fala assim, eu vou entrar, mas eu tenho tanto medo de... Tu sabe que medo não, eu tinha assim, claro, antes eu não entrava um pouco por causa do medo do investimento, né? Tá? Um pouco, mas agora que eu decidi, que eu virou a chave, eu decidi, eu não tinha medo nenhum, porque assim, eu preciso por mim, pelos meus filhos, por esse bebê, porque, sei lá, eu tenho na família, eu tenho uma cunhada, uma irmã dele que sofreu depressão pós-parto e ela sofre muito até hoje. Então, era um dos meus medos. Então, eu tinha uma certa certeza, assim, ó, e daí, até acompanhando há muito tempo, eu disse, não, eu vou conseguir, vou fazer tudo certinho. E fiz tudo certinho, sabe? Tudo passo a Que passo superador. certinho. E consegui. Superei a dor em 4 semanas. Foi muito bom, Amém. foi muito bom. 4 não. Foi menos. Se a gente se dedica, assiste, só que é bem necessário assistir antes, né? Assistir a maratona. Que daí Isso. tu consegue entender, né? Porque senão Uhum. tu cai de paraquedas lá, tu não vai entender nada. Exato. Por isso que a gente vai indo por camadas, né, Suzamar? São Aham. fases, né, do conhecimento. Querida, muito bom estar falando com você, muito bom estar revivendo a tua história. Eu lembro da Suzamar quando entrou, né, numa postura ainda da criança, cobrando, querendo muito daquele marido, até mais do que aquele marido podia dar, por causa dessas Verdade, dores, por causa desses verdade. buracos, por causa, né, da questão Uhum. gestacional. E é tão bonito, sabe, Su, você poder estar aqui falando que, olha, você não pode tomar antidepressivo, você não pode tomar ansiolítico por causa da gravidez. Você teve que ficar frente a frente com a sua dor e que, pelo que eu estou entendendo aí, foi a melhor coisa que você fez e que hoje você está vivendo um casamento melhor do que antes. É isso mesmo? Isso, com certeza. E daí, assim, Paula, uh, eu faço pré-natal e daí me indicaram fazer uma psicóloga também. Eu disse, vou Uhum, fazer em paralelo, né? E uhum. daí eu fiz a jornada, daí um dia eu cheguei lá, a gente conversando tudo, e ela me disse assim, nossa, como tu tá diferente. Tu tá com a luz, parece. Hoje tu não arrasta mais corrente, diz ela. Tu chegava aqui Amém. arrastando as correntes, Até me sabe? arrepia. E Uhum. daí eu disse assim, e é verdade, sabe? Aquele peso, sabe? Aquele buraco, aquela coisa ruim, assim, que tu lembrava, eu sonhava, eu sei que muitas estão vivendo isso. Tu Uhum. sonha, tu lembra, e daí, tipo, quando tu sonha, tu tem um pesadelo, tu olha pro lado, o indivíduo dormindo, coisa mais linda do mundo. Te dá uma coisa, sabe? E Sim. daí, só que assim, ó, a gente perdoou, né? A gente Sim. continuou no relacionamento. Para ele, foi o ponto final. Bom, ela perdoou, pronto. Uhum. Só que a gente fica com o peso, sabe? Uma das coisas que eu não entendia, como pode você me fazer uma coisa ruim e eu carregar, Sim. sabe? Isso eu não Sim. conseguia entender. E daí, assim, ó, uma das Mas coisas que eu agora você fazia, entendeu? Depois da entendi, jornada, você conseguiu ter essas entendi, respostas? entendi. Entendo muito do porquê, tanto do meu lado quanto do lado dele. Eu, assim, ó, não consegui ainda que ele assista às aulas. Uhum. Ele é muito, assim, reticente nesse sentido. Mas eu ainda vou conseguir que ele assista e faça mais no tempo dele, não vou impor nada, Sim. né? Só, Perfeitamente. É isso aí. só que hoje, assim, ó, eu tô uma mulher, assim, ó, que eu sei o que eu quero, eu sei até onde eu posso, Uhum. e, assim, ó, se acaso acontecer de novo, eu sei a atitude que eu vou tomar, consciente. É isso. Porque antes acontecia e eu chorava, eu brigava, eu fazia, mas eu não E fica. fazia nada. Ficava. E daí isso aí tu vai morrendo aos pouquinhos. A gente vai Sim, morrendo aos pouquinhos. sim. Porque eu hoje com 39 anos, meu Deus, eu olho para trás, tá louco. Parece que agora que eu tô renascendo, sabe? E
e tô tendo mais calma com os filhos, mais coisas assim, até no meu dia a dia, coisas que eu já botava tudo a perder, já era mais explosiva, já tô conseguindo me controlar, já tô pensando um pouco. Que coisa boa. Então assim, ó, não é uma coisa assim, ó, que é para a vida. É um Sim. aprendizado para a vida em todas as, como filha, como mãe, como amiga, né? Isso mesmo. Você pode dizer que depois dessa traição você se tornou uma nova mulher, uma mulher muito maior do que essa dor, Susamar? Com certeza. Com certeza. Com certeza, porque assim, ó, a gente se torna maior no momento que tu lembra, mas tu não sofre mais. Ela não tem mais aquele poder sobre mim, sabe? Sim. Aquele poder assim que, poxa, quando eu lembrava, eu revivia tudo, eu sentia aquela dor. Hoje não, hoje eu lembro, porque a gente não vai esquecer. Sim. Isso nunca. Sim. Mas tu consegue seguir, sabe? Tu Sim. consegue E virar a chave. é isso É. mesmo. E daí, ó, tu acaba. Gente, é maravilhoso, assim, porque eu revivi tanta coisa da minha infância, eu entendi muita coisa, entendi meus pais, sabe? Entendi minha mãe. Tu acaba entendendo, saindo daquela posição de julgadora, sabe? Sim. Uhum. E daí, assim, ó, tu entende, cada um faz como deu, tá bom, né? E a A gente gente fica também leve, não é? fica leve, fica leve. A Porque gente fica. eu tinha muito peso, assim, até com o relacionamento com a minha mãe, assim, ó, que a gente é bem distante, sabe? Uhum. Então, é uma coisa assim, ó, que eu tô bem leve. Eu tinha uma coisa assim, porque agora ela tá passando por câncer, né? E eu queria trazer ela para perto, que para mim cuidar, e ela não vem. E daí eu me culpava porque eu não posso ir. Eu disse, não, tem que ser do jeito que tem que ser, Cada né? um no seu quadrado. É. É, no Ô, seu lugar. Su, muito bom estar aqui com você, falando com você, conhecendo, revivendo, né, essa história que a gente vivenciou lá na turma T18. E gratidão por estar aqui compartilhando isso com outras mulheres que com certeza vivenciam da mesma dor que você estava vivendo. E assim, diante das suas dificuldades, de estar gestando uma criança, de ter que passar por tudo isso e não ter, né, esses amortecedores da vida, como antidepressivos, ansiolíticos, gratidão. E eu tenho certeza que esse bebezinho que está aí dentro da sua barriga, quando ele estiver aqui fora, ele vai te agradecer por tudo que você fez, está fazendo, não só por você, como por ele também. E isso realmente me emociona profundamente, porque não é só por você, mas é por esse bebê que não tem voz. E você decidiu fazer isso por você, independente se esse marido fosse ficar ou não na tua vida. Você tomou a responsabilidade para você, mesmo que você tivesse o medo de ser abandonado. Você trouxe, você chamou para você e falou: não, eu vou enfrentar os meus medos, eu vou superar a dor da traição, eu vou me tornar uma nova mulher por mim e pelos meus filhos. E assim, eu honro muito você, honro muito sua coragem de ter conseguido fazer isso por você e por esse bebê, que eu tenho certeza que vai te agradecer imensamente quando ele estiver aqui e quando ele souber da tua história. Ele vai ser eternamente grato por toda a coragem que você teve que ter por você e por ele. Viu, minha querida? Eu que agradeço, Paula, imensamente. É uma gratidão, assim, ó, que o que eu quero deixar para as mulheres, assim, ó, não tenham medo. Não tenham medo. Porque eu sei que às vezes a questão financeira não é fácil, mas não tem dinheiro que pague. O conhecimento, você se conhecer. Sim. E façam assim, ó, por vocês, por vocês. Não por ele, façam por vocês. Que se for para ele ficar, se for para vocês seguir no casamento, ele vai ficar. Sim. E tudo vai melhorar. Muito Muito obrigada, obrigada, querida. gratidão por tudo. Um beijo no seu Beijo. coração, viu? Fique com Deus. Tchau. Coisa boa, né, gente? Eu sou terapeuta, mas eu não sou de ferro. E quando eu me lembro, quando eu falo das crianças,
eu me lembro muito da Manu, né? Em todo o meu processo de superar a dor da traição, e eu dizia para mim mesmo, quando eu consegui superar essa dor, eu disse: a minha filha não vai precisar passar por todas as dores que eu passei. Ela vai poder seguir apenas o destino dela. Então, quando a gente traz para nós a responsabilidade de superar uma dor que é nossa, nós evitamos que os nossos filhos sofram com as nossas dores, tá bom? Espero que tenha sido bom para vocês, assim como foi bom para mim. Se eu conseguir, se a Rose conseguiu, se a Suzamar conseguiu, eu tenho certeza que esse também vai ser o seu momento de superar a dor da traição em até 4 semanas. Não deixem de deixar abaixo dessa aula aqui os comentários de vocês. Eu vou ter muita gratidão em ler as dúvidas de vocês, as considerações de vocês, os exercícios de vocês, para que a gente possa ir ainda mais profundo nesse processo de superar a dor da traição em até 4 semanas e sair 100% confiante se a gente deve ficar ou sair dessa relação. Bom, ó, um beijo